Você já viveu a sensação de que os dias simplesmente passam e você está ali apenas existindo, sem direção, sem presença, apenas cumprindo tarefas? Viver de verdade é diferente. Não é estar ocupado o tempo todo. Viver é estar consciente, é ter intenção, é escolher o que importa. Mas há algo ainda mais sutil que nos aprisiona: a própria mente. Enquanto tentamos organizar o mundo ao nosso redor, nossos pensamentos nos arrastam para longe. Medos que surgem do nada, dúvidas que nos paralisam, comparações que nos esvaziam. E muitas vezes nem percebemos, apenas seguimos cansados, perdidos, desconectados. A vida começa a mudar quando você percebe que não precisa mais viver assim. Quando entende que o maior campo de batalha não está fora ou está dentro. Você acorda, pega o celular, responde mensagens, enfrenta o trânsito, cumpre tarefas e se pergunta: para onde foi o meu tempo? Talvez você não esteja vivendo. Talvez esteja apenas reagindo. A maioria de nós caminha pela vida como se estivesse numa esteira automática, reativos ao que acontece, aos estímulos, às opiniões, aos medos, mas existe um ponto de ruptura, um instante silencioso, onde tudo muda quando você para de reagir e começa de verdade a escolher. Aqui, através do estoicismo, você vai aprender a identificar o que é seu e o que nunca foi, a silenciar ruídos, dominar a mente e reencontrar o propósito. Cada parte deste vídeo é uma janela para o crescimento pessoal e a liberdade que só nasce quando deixamos de viver segundo os impulsos dos outros. Hoje decidi viver com coragem e sabedoria, porque viver de verdade começa com uma decisão. E essa decisão começa agora. Aqui estão os 5 passos de filosofia estoica, que vai diferenciar entre viver ou apenas existir. Se este vídeo faz sentido na sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Vamos começar. Número 1. A transformação começa de dentro para fora. Você já se olhou no espelho com honestidade, sem a pressa de se esconder, atrás de papéis sociais e perguntou: quem sou eu quando o mundo não está me olhando? Essa pergunta simples e silenciosa pode mudar o curso de uma vida inteira. Não é fácil fazê-la porque ela exige que você pare. E parar hoje se tornou um dos atos mais subversivos que alguém pode praticar. Vivemos em um tempo onde estar ocupado virou sinônimo de valor. Quem corre mais, produz mais, responde mais rápido, parece mais importante. Mas sob essa pressa mora uma verdade incômoda. Estamos fugindo de nós mesmos. Porque olhar para dentro pode revelar que não somos aquilo que mostramos. E encarar isso exige coragem. O estoicismo nos propõe justamente esse retorno. Sair da reatividade e entrar na consciência. Enquanto você viver tentando controlar o que está fora, sua vida será um eterno campo de batalha. Mas no momento em que volta o olhar para dentro, algo muda. Você deixa de ser soldado e se torna comandante. A transformação não começa no mundo. Começa no modo como você o interpreta. 2 pessoas podem viver a mesma situação e ter experiências opostas. A diferença não está no evento, mas na lente. Seus pensamentos são essa lente. E por isso o filósofo Marco Aurélio não falava de pensamentos como algo banal. Ele os chamava de alicerce da felicidade. Você pode viver num palácio e sentir-se prisioneiro. Pode estar só e sentir-se pleno. Pode perder tudo e ainda assim conservar a paz. Isso não é negação da realidade. É domínio sobre ela. A vida externa vai te provocar o tempo inteiro, mas o modo como você responde à escolha sua. Quando você se torna capaz de observar seus próprios pensamentos, sem se identificar com todos eles, nasce uma liberdade nova. Você descobre que não é sua ansiedade, que não é sua raiva, que pode sentir tudo isso sem ser dominado por isso. Olhar para dentro é como entrar em uma casa abandonada. No começo é desconfortável. A bagunça talvez mofo. Coisas esquecidas nos cantos. Mas à medida que você limpa, reorganiza, acende as luzes, percebe que ali existe um lar e que esse lar, o seu mundo interno, sempre esteve à sua espera. A maioria das pessoas vivem em função de ajustar o cenário, mudar de emprego, de cidade, de relacionamento, como se a mudança fora resolvesse o caos dentro. Enquanto você não se reconecta com sua essência, continuará transferindo o mesmo vazio para lugares diferentes. A prática estoica é um retorno ao centro. É silenciar os ruídos para escutar o que você realmente precisa. Não o que disseram que você devia querer, mas o que sua verdade sussurra quando ninguém mais está por perto. Comece hoje com perguntas sinceras. O que eu estou sentindo agora? Esse pensamento me constrói ou me enfraquece? Essa decisão vem do medo ou da intenção? O autoconhecimento começa quando você decide que viver com propósito é mais importante do que viver agradando. Quando você está alinhado consigo mesmo, o universo deixa de ser um campo de guerra e passa a ser um espelho. E essa é a primeira chave.
Ela não abre portas externas. Ela destranca a cela invisível onde você se mantinha, acreditando que era a realidade quem te prendia, mas era só você reagindo ao invés de viver. Número 2. O peso que você carrega não é seu. Pense em quantas vezes o seu dia foi arruinado por uma frase dita mal pensada, um olhar atravessado ou uma crítica injusta a alguém. São pequenas faíscas externas que, sem que você perceba, acendem incêndios internos. E você passa horas, às vezes dias, revivendo o que disseram, o que fizeram, o que talvez tenham pensado. Mas e se eu te dissesse que o peso que você carrega não é seu? Que boa parte da dor que você sente não vem do que aconteceu, mas da maneira como você interpretou? O filósofo Sêneca nos deixou uma chave poderosa. Nenhuma coisa nos ofende, exceto a nossa opinião sobre ela. A frase é simples, mas ela desmonta o teatro inteiro da nossa realidade. O que nos fere não são os fatos, são as histórias que contamos. Quando alguém te insulta, você pode se perguntar: por que ele me disse isso? Mas a pergunta mais importante é: por que isso me afetou? O insulto é só uma pedra lançada. Você decide se ela atinge seu coração ou se cai no chão sem fazer barulho. Reagir com raiva, tristeza ou ressentimento não é uma resposta automática. É uma escolha. Acreditamos que os outros têm o poder de nos validar ou nos destruir, e isso nos torna prisioneiros de suas palavras. O estoicismo te oferece a saída: recuperar o domínio da sua interpretação. Voltar a ser o autor da narrativa. Porque quando você entende que a sua paz é a responsabilidade sua, ninguém mais pode roubá-la. Isso não significa viver de forma indiferente ou fria. Significa viver com consciência. Significa que você não vai permitir que o veneno do outro encontre abrigo em você. Se alguém te agride, talvez esteja explodindo por dentro. Se alguém te ignora, talvez esteja atolado em inseguranças. Se alguém te julga, talvez esteja projetando seus próprios conflitos. Isso não justifica o comportamento, mas explica por que ele não precisa ser carregado por você. A ofensa só encontra morada quando há dentro de nós um espaço receptivo para ela. Quando existe um ego frágil, sedento por reconhecimento, faminto por ser visto, qualquer crítica vira uma ameaça. Mas quando esse ego é educado com humildade e clareza, as palavras alheias passam a ser apenas isso: palavras. Há uma fortaleza dentro de você que ainda não foi construída. Ela não se ergue com muros altos, nem com armaduras pesadas, mas com a prática diária de não se deixar abalar pelo que é externo. Essa fortaleza se chama integridade, e ela começa a ser construída no instante em que você escolhe não reagir, mas refletir. Toda vez que alguém tentar tirar sua paz, você tem duas opções: entregar ou proteger. E proteger não é levantar escudos, é se manter centrado. É saber que o outro tem o direito de dizer o que quiser, mas que você tem o poder de decidir o que vai sentir. Imagine-se como uma rocha diante da maré. A água bate, recua, tenta moldar, mas a rocha permanece. Ela não responde ao mar, ela simplesmente é. É isso que o estoicismo propõe: viver com firmeza. Não porque nada te afeta, mas porque você aprendeu a não se afetar por aquilo que não merece espaço dentro de você. O mundo vai continuar tentando te provocar, mas a verdadeira liberdade começa quando você escolhe não responder a tudo. Quando entende que silêncio também é resposta e que muitas vezes é a mais sábia. Número 3. O inimigo está na sua cabeça. Você já sentiu aquele peso silencioso que parece crescer, mesmo quando tudo à sua volta parece calmo? A mente inquieta que nunca se cala, que repete cenários que não aconteceram, que revive dores que já passaram, que sussurra que você não é capaz. Essa voz sutil, mas insistente, que parece ser você, mas não é. A verdade é que o maior inimigo da sua paz nunca foi o mundo. Está na sua cabeça e o nome dele é medo. O medo não entra pela porta da frente. Ele chega sorrateiro, disfarçado de prudência, de cautela, de bom senso. Ele diz que está te protegendo, mas está te paralisando. Ele fala como um conselheiro sábio, mas age como um sabotador invisível. O estoicismo nos lembra de uma lição que os antigos sabiam bem. A mente sem governo é o pior tirano, porque ela não precisa de correntes para te aprisionar. Basta um pensamento recorrente, uma dúvida repetida, um e se que vira a regra. A história de Samuel sentado em silêncio, num banco de parque, é um espelho para todos nós. Ele não estava cercado por ameaças reais, mas por pensamentos. E isso foi suficiente para que sua vida ficasse paralisada. Ele tinha tudo para agir, mas agia apenas dentro da própria cabeça. E lá o mundo era escuro. Quantas vezes você adiou algo por medo de fracassar? Quantas ideias ficaram no papel por medo de julgamento? Quantas relações foram sabotadas por medo de se entregar?
Você não foi impedido por muros externos, mas por grades internas. E aqui está a parte mais cruel. A mente, quando desgovernada, te convence de que está te protegendo. Ela cria justificativas racionais para que você se afaste da dor. Mas ao fazer isso, ela também te afasta da vida. E viver é inevitavelmente arriscar-se. Você não precisa se livrar do medo. Precisa deixá-lo no lugar certo. Medo é um mensageiro, não é um mestre. Ele pode te alertar sobre perigos reais, mas não pode te impedir de caminhar. Quando você entende isso, a voz dele ainda pode falar, mas você não obedece mais sem questionar. A mente é como uma sala com muitos espelhos. Se você se perde entre os reflexos, começa a acreditar que aquilo é o mundo. Mas basta acender uma luz de consciência para perceber que todos aqueles monstros eram projeções, não ameaças reais. E é isso que os estoicos treinavam, acender essa luz. Não para apagar o medo, mas para vê-lo com clareza e seguir adiante apesar dele. A sabedoria não está em eliminar o desconforto, mas em aprender a caminhar com ele. Dominar a mente não é calá-la para sempre. É saber quando escutá-la e quando seguir apesar dela. É tomar de volta o leme que você entregou a pensamentos automáticos, muitas vezes herdados, muitas vezes mentirosos. A prática é simples, mas poderosa. Observe o pensamento. Nome o medo. Questione a verdade por trás dele. Pergunte-se: pensamento me ajuda ou me bloqueia? Essa preocupação tem fundamento ou é projeção? Estou criando um problema ou enfrentando um? A diferença entre viver e sobreviver está aqui, na forma como você lida com o que pensa. Se não dominar sua mente, ela vai te dominar. Vai criar prisões mentais com grades invisíveis. E o pior tipo de prisão é aquele em que o prisioneiro acredita estar em liberdade. Samuel só percebeu isso quando escutou a sabedoria de uma mulher, que já havia perdido tempo demais com seus próprios fantasmas. Ela disse a verdade que muitos evitam. Os medos não são reais, são fantasmas. E fantasmas não têm força quando você caminha em direção à luz. A mente vai tentar te proteger, mas você não precisa ser protegido do mundo. Precisa ser protegido de se esconder da própria vida. E isso só acontece quando você decide enfrentar o único inimigo real, aquele que habita seus pensamentos não examinados. Número 4. A vida que você quer não se constrói sozinha. Você já se viu esperando o momento certo para começar? O dia em que a motivação apareça, em que o corpo colabore, em que a vida finalmente facilite. O ser humano tem esse hábito quase ingênuo de imaginar que em algum lugar do futuro as circunstâncias estarão mais favoráveis. Mas a verdade é simples e os estoicos não hesitam em dizê-la. Esse momento perfeito não existe. O filósofo Epicteto nos confronta com uma verdade desconfortável. Como longamente esperar que o mundo se acomode a ti, ajusta-te tu ao mundo. Ou seja, a vida não será moldada para facilitar seu caminho. É você quem deve se adaptar com coragem, com disciplina, com firmeza de propósito. A disciplina nesse contexto não é rigidez, é fidelidade, é compromisso com o que você diz querer. Mesmo quando o entusiasmo some e o mundo parece querer te empurrar para trás, ela é o gesto silencioso de quem aparece por si mesmo todos os dias. Mesmo quando ninguém está olhando, quem espera estar inspirado para agir, age pouco. Porque a inspiração é volátil, efêmera, filha do acaso. Já a disciplina é um voto que você renova em silêncio. É acordar cedo mesmo sem vontade. O problema é que muita gente confunde viver com leveza com viver sem esforço. E não é isso que os estoicos propõem. O que eles oferecem é algo muito mais profundo. Leveza que nasce da estrutura, liberdade que nasce da constância, paz que nasce do alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Levar a vida a sério é reconhecer que cada escolha tem um peso. Cada sim que você dá ao prazer imediato é um não que você dá ao seu próprio futuro. E cada pequeno esforço que você faz, hoje é uma semente invisível, plantada no solo do tempo, pronta para florescer quando você menos esperar. Imagine sua rotina como uma construção. Não há mágica, não há salto. Há tijolos colocados um a um. Há dias em que você vai querer desistir. Vai pensar que não está funcionando, que não vale a pena. Mas é exatamente nesses dias que o caráter está sendo forjado, porque o verdadeiro valor da disciplina aparece quando ela é mantida na ausência de qualquer resultado imediato. É fácil ser constante quando tudo flui. O desafio é ser constante quando tudo cansa. E é aí que os estoicos brilham. Eles não buscavam um mundo fácil. Eles buscavam uma alma forte. Não lutavam para mudar o exterior, mas para fortalecer o interior. O filósofo Epicteto era um ex-escravo. Poderia ter escolhido a amargura, o lamento, a revolta, mas escolheu a filosofia como forma de libertação. Não porque o mundo se tornou mais justo, mas porque ele se tornou mais forte. Ele entendeu que esperar que o mundo mude para então começar a viver é uma ilusão.
A vida acontece agora nas escolhas pequenas, nos gestos repetidos, nos compromissos que você honra mesmo quando ninguém exige. A pergunta é: o que você está fazendo hoje que honra o seu futuro? Porque se você continuar esperando que tudo esteja perfeito, talvez passe a vida inteira apenas esperando. A disciplina não é uma prisão. Ela é a ponte entre você e o que você diz desejar. E atravessar essa ponte exige coragem, exige constância, exige dizer não ao mundo e sim à sua verdade. E quando a disciplina se torna parte de quem você é, você deixa de lutar consigo e começa a fluir com o que importa. O mundo não vai se ajustar para você, mas você pode se ajustar para viver com integridade dentro dele. Número 5. O que te falta talvez seja o que sobra em alguém. Você já sentiu que está sempre correndo, sempre ocupado, sempre tentando alcançar algo que nunca chega? Como se houvesse uma promessa constante de que lá na frente, quando você tiver mais dinheiro, mais reconhecimento, mais tempo, então sim, finalmente será possível descansar, respirar, ser feliz. Mas e se eu te dissesse que o que te falta talvez seja o que sobra? O Musônio Rufo nos deixou uma verdade afiada como lâmina. A vida feliz consiste em viver de acordo com a natureza. E isso se faz através da razão. E viver segundo a razão não é acumular, é discernir. Não é desejar sem fim, é compreender o que basta. O que sobra na sua vida hoje talvez esteja te impedindo de ver o que realmente importa. O mundo nos treina para buscar sempre mais. Somos condicionados a correr sem perguntar para onde. Crescemos ouvindo que o valor está na conquista, que o amor vem depois da aprovação, que o descanso só é permitido após o sucesso. Mas essa lógica é um buraco sem fundo, porque toda vez que você conquista o que antes parecia o ápice, nasce imediatamente um novo degrau e a escada nunca termina. O estoicismo nos convida a parar, a olhar ao redor com lucidez e perguntar: eu realmente preciso de tudo isso que busco ou fui ensinado a querer o que nem me pertence? Você acumula compromissos, objetos, conexões, expectativas e se sente vazio. Porque o vazio não vem da falta, vem da desconexão. Quando você se afasta daquilo que é essencial para a sua alma, tudo que sobra pesa. Mesmo as conquistas, mesmo os bens, mesmo os aplausos, tudo pesa quando não tem raiz na sua verdade. Viver de acordo com a natureza, como disse Musônio Rufo, é viver com simplicidade e propósito. É saber que o corpo precisa de pouco para ser saudável e que a mente precisa de ainda menos para estar em paz. É entender que o excesso não traz conforto, apenas entorpecimento. O que seria da sua vida se você parasse de medir valor por quantidade? Se você olhasse para sua casa, sua agenda, seu coração e perguntasse: o que aqui é excesso? O que aqui me distancia de mim mesmo? Talvez o que você chame de progresso seja, na verdade, distração. Talvez o que você chama de objetivo seja fuga. Fugir do silêncio, do confronto interno, da pausa que revela que você já é o que procura ser. Viver com menos não é viver com limitação. É viver com clareza. É saber onde está seu centro. É caminhar sem o peso do que não é seu, sem o fardo do que esperam que você seja. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase: eu estou evoluindo cada dia com a filosofia. Isso não é apenas uma frase. É um compromisso com a sua própria evolução. Porque o que você pensa e escreve demonstra que você está evoluindo a cada dia. Além disso, demonstra que você está transformando sua vida com crescimento pessoal. Se este vídeo faz sentido na sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Um abraço e até logo.